Oi pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e algumas questões que permeiam o diagnóstico do TDAH e questões de aprendizagem. Será que você tem realmente TDAH? Por que será que você não aprende? Por que está difícil estudar? Será que tudo é explicado por TDAH? Vamos dar uma olhadinha sobre o vídeo de hoje sobre isso, tá? Eu sou Ana Paula Fabrim e eu sou psicóloga clínica, trabalho na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, tenho especialização também em psicopedagogia institucional e eu trabalho numa instituição de ensino superior como psicóloga do Serviço de Apoio Psicopedagógico e também como docente universitária desde 2001. Além disso, também trabalho em clínica particular de psicologia. Vamos então pensar um pouquinho sobre o tema de hoje. Os dados que eu vou mostrar aqui agora são do site do prolivro.org.br, que é uma instituição que nos ajuda a levantar dados estatísticos sobre a condição de leitores no Brasil. É uma organização bastante séria, utilizada em vários sites de comunicação do Ministério da Educação do país e qualquer canal de comunicação que precise de dados relacionados à leitura, os retratos de leitura no Brasil. Esse site, ele tem o nome de Retratos, né? A pesquisa que ele faz são os retratos da leitura no Brasil e tem edições a cada 4 anos, mais ou menos. E a última edição saiu em 2019, cujos alguns dados eu vou passar aqui para vocês. Nesse mesmo site dos retratos, né, dos leitores, se a gente fizer um recorte, esses dados são das pesquisas de 2019, né, no estado de São Paulo, 60% dos paulistanos são leitores, em torno de quase 7 milhões de pessoas. É pouco, tá? E é considerado leitor aquele que leu por inteiro ou por partes, pedaços, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Em cima dessa mesma pesquisa, dessa mesma organização, existem alguns motivos que foram relatados como dificuldades na leitura. Então, 2%, né, relata que não tem paciência para ler, lê muito devagar, ou tem problemas de visão ou limitações físicas, não tem concentração suficiente para ler. Agora vamos prestar atenção. Aqui tá sinalizado que não compreende a maior parte do que lê, em torno de 3%. Se a gente olhar outros relatos, outros locais de comunicação, canais confiáveis de comunicação, como o portal do G1, para o senso comum, né, que diz a taxa de analfabetismo funcional é em torno de quase 30% da população brasileira, quase 1/3 da população brasileira é analfabeta funcional, daqueles que são alfabetizados, tá? Porque infelizmente ainda tem casos de analfabetismo real, né, na nossa população, mas daquela porcentagem de alfabetizados, quase 30% entra no analfabetismo funcional. Essa informação foi publicada em 2021, em novembro, pelo portal do G1, também bebendo da mesma fonte que eu estou trazendo para vocês, que são os retratos da leitura no Brasil, que é essa pesquisa do portal que eu acabei de mostrar. Então, se a gente for ver em termos de Brasil, somente 52% dos brasileiros têm o costume de ler. Isso foi divulgado em 2020 e a média nacional de livros inteiros lidos em um único ano é de 4 livros por pessoa, por ano, 4 livros por ano. Então, uma média de um livro a cada 3 meses, né? É considerado baixo,
tá? Em termos de leitura e de ideal em termos de educação formal, tá? O país perdeu de 2015 a 2019, segundo essa mesma pesquisa, cerca de 46 milhões de leitores. Bom, por que esses dados todos? O que isso afeta a aprendizagem no ambiente universitário? O analfabetismo funcional, ele existe desde a formação da alfabetização, então vem desde o ensino fundamental e no ensino médio, né? Então muitos desses jovens, dessas pessoas, elas chegam na universidade já analfabetas funcionais, cerca de 30% da população brasileira. Será que isso afeta no ambiente universitário? Totalmente. Por quê? Vamos ver um exemplo aqui. Faz de conta que você é um estudante que acabou de entrar na universidade e o professor está falando a sua matéria e está pedindo para você estudar este documento. Nós estamos no Brasil, onde o nosso idioma é a língua portuguesa. E aí eu te passo isso para estudar. Isso está em árabe. Aí você vai falar, nossa, eu não estou entendendo nada, vamos decorar. Aí o aluno não está entendendo o que lê. E a gente, enquanto pedagogo, fala assim para o aluno, você precisa usar o dicionário. Você precisa traduzir as palavras que você não entende, porque senão não vai conseguir saber ou aprender aquele artigo, aquele livro que eu estou passando para você. Pois bem, o aluno traduz usando o dicionário, né? E aí ele passa do árabe para português. É uma metáfora que eu estou usando aqui. E essa metáfora é para mostrar que às vezes a gente está passando apenas de português para português, analogamente, né? Quando a gente está estudando, só que continua sem entender. Esse texto que está em árabe diz respeito a um poema de Fernando Pessoa que se chama Mar Português. Muito conhecido, pequenininho e interessante para a gente exemplificar aqui. Pessoal, o estudante traduziu, ele usou o dicionário de uma palavra que ele não estava entendendo nada, e aqui metaforicamente falando é como se fosse esse meu texto árabe, e ele traduz para um português que ele compreenda. Então aqui, metaforicamente falando, eu estou passando do árabe para o português. Bastou para entender o texto? Não, não basta para entender o texto, porque veja só, olha o primeiro trecho deste poema. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Isso está em língua portuguesa, mas o aluno entende isso? O analfabeto funcional entende o que está escrito aqui? Não necessariamente. Aí se de repente cai numa prova, metaforicamente falando, eu estou usando isso como uma analogia, como um exemplo genérico, né? Então o professor pode perguntar assim na prova, o que tem a ver o mar salgado com Portugal? E o aluno decorando essas duas primeiros versos, né? Ele vai falar assim, não sei. O professor está perguntando coisas que ele não ensinou. E eu não estou entendendo, porque o mar é salgado e tem mar salgado em Portugal. Ah, então eu vou responder isso na prova. Professor, Portugal tem mar salgado. Ele está respondendo ao pé da letra aquilo que ele estudou. Ele continua sem entender nada sobre o tal do poema. Aí a gente continua perguntando e fala assim, ué, mas o que tem a ver? Eu perguntei o que tem a ver o mar salgado, qual é a relação entre mar salgado e Portugal, de acordo com Fernando Pessoa. E aí o aluno fala assim, que mar salgado é algo que existe em Portugal, ponto. Ele não fez uma análise crítica sobre isso. Vamos olhar um pouquinho mais em profundidade. Se a gente fosse analisar esses dois primeiros versos apenas de Fernando Pessoa, a gente poderia estar falando assim, nossa, metaforicamente falando, e tá aí a genialidade do Fernando Pessoa, ele está dizendo que, ele está fazendo uma interjeição, né? Uma exclamação, dizendo assim, nossa, o quanto do sal que é presente no mar diz respeito às lágrimas de Portugal, porque sabemos que as lágrimas das pessoas é salgada, tá? Ela tem um dos componentes que é o sal,
né? E aí, será que o mar ele está sendo composto por lágrimas? Por que Fernando Pessoa está falando isso? Vamos continuar lendo. Por te cruzarmos. Cruzarmos quem? Aí o aluno fala, não sei. Eu estou cruzando Portugal ou o Mar Salgado? Isso é o analfabetismo funcional. E aí a gente continua. Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Ele está falando da travessia dos mares. E ao atravessar os mares nas épocas das navegações, a gente sabe dos riscos que eles correram, os navegantes, né? Os marinheiros, os tripulantes, quando ao atravessar o mar, muitas mães choraram, muitos filhos em vão rezaram. O que é em vão? Eles rezaram em vão, por quê? Porque provavelmente aquele tripulante não voltou. E por que ele não voltou? Porque a travessia do mar é extremamente perigosa até hoje, que dirá na época das navegações. Quantas noivas ficaram por casar, porque seus noivos não retornaram? Para que fosses nosso, ó mar. Então, para que haja conquista marítima das navegações, para que o mar fosse nosso, e isso é uma grande época do imperialismo português, né? As conquistas através das navegações é sinônimo aqui, analogamente, dele falar simbolicamente que o mar é nosso. Mas para que o mar fosse nosso, de Portugal, né? Quantas mães não tiveram que chorar pelos filhos que não voltaram? Quantas noivas ficaram por casar pelos maridos que não regressaram? E aí ele pergunta, mas será que isso vale a pena? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que vale muito mais o desejo das conquistas, uma realização pessoal, profissional ou de época que seja, do que ficarmos presos em questões ou pelo medo. Então ele fala isso, a alma não pode ser pequena, a gente precisa almejar coisas grandes. Esse é um tipo, uma possibilidade de interpretação de um poema, tá? Eu estou indo até o mais raso possível, mas o que o aluno que tem analfabetismo funcional vai responder numa prova? Eu vou perguntar como professora, vale a pena atravessar o mar de Portugal nas navegações? Ele vai falar, vale se a alma não for pequena, de acordo com Fernando Pessoa. Aí eu pergunto, o que significa alma não ser pequena? Ele fala, é não ficar ao contrário de grande. Né? Então ele vai falar assim, se a alma é grande, ela não é pequena. Então alma não pequena é uma alma grande. E ele está levando ao pé da letra, ele não está entendendo nada do que ele está estudando, supondo que isso seria uma matéria de um curso universitário para ele. Isso é analfabetismo funcional. Ele leva ao pé da letra, ele decora sem entender nada do que ele está fazendo. E aí ele vai responder assim na prova. Aí o professor vai dar errado e ele vai falar assim, como que eu errei se eu respondi de acordo com Fernando Pessoa? Ele não está entendendo que ele não entende o assunto. E aí o que acontece? Continuando com Fernando Pessoa, ele fala assim, quem quer passar além do bojador, que é o cabo do bojador que fica no extremo oeste da África, que era por onde passavam as navegações de Portugal em direção às Índias, né? Ele falava, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Por quê? Na época, esse cabo do bojador, esse canto extremo da África era considerado como o limite do mundo, de acordo com as crenças ali, onde que se eu tivesse que ultrapassar ali, eu iria encontrar monstros marinhos terríveis. Eu ia ser engolido, meu navio ia entrar num redemoinho engolido pelos perigos do mar. Ou seja, isso era uma crença de época. E aí ele dizia que quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor, ou seja, tem que superar o próprio medo para desbravar o desconhecido. E o analfabeto funcional não vai entender essa frase. Ele vai ler
Ele vai falar assim: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Que legal, rimou. Dá para fazer uma música. Mas o que tem a ver? O que é passar além da dor? Aí um analfabeto funcional vai falar o quê? É passar pelo bojador. Aí eu pergunto, por quê? Ele não sabe responder. Ele vai falar, eu não aprendi isso. Isso não está no texto. Ok? E aí você vai falar assim, vamos continuar com a genialidade de Fernando Pessoa, quando, além de passar toda essa mensagem para nós, ainda faz a coisa rimar. E aí ele fala assim, Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu. Tá fora da ordem gramatical tradicional da língua portuguesa, né? Mas o que deu o quê? Quem deu o quê? O que tem Deus a ver com mar e perigo? Então vamos olhar essa frase com calma. Deus ao mar, para o mar, o perigo e o abismo deu. Então vamos colocar na ordem. Deus deu para o mar o perigo e o abismo. Então são coisas condizentes do mar. São características da própria existência do mar. É ter o quê? Perigo e abismo. Porém, por que eu sei que é porém? Porque tem um mas depois da vírgula. E aí veio, mas nele é que espelhou o céu. Eu não é um gênio, cara, mas imagina um aluno que tem analfabetismo funcional. Vai perder o brilhantismo de entender esses dois versos, que significa o quê? Mas nele é que espelhou o céu. Nele quem? Ele vai falar o abismo é igual ao céu. O abismo espelhou o céu. O que é espelhar o céu? O abismo então reflete o céu. Deus deu o céu para o abismo. Ele não vai estar entendendo a frase. Então ele vai poder errar se isso fosse analogamente uma disciplina a ser estudada. Então ele não vai saber responder. O que vai acontecer com ele? Porque infelizmente essas pessoas sabem que não estão entendendo. Elas são inteligentes. As pessoas são inteligentes. O problema é que não tiveram uma educação formal de qualidade. E aí o que acontece? Ela não vai entender a frase, ela sabe que não sabe, ela vai super ansiosa para a prova. Vai dar branco, vai ficar nervosa, não vai conseguir enfrentar. E aí aqui ela poderia falar assim, olha, o céu é de Deus e o mar tem perigo e abismo. Mas olha a genialidade do que está escrito aqui. Fernando Pessoa está dizendo que o mar tem perigo e abismo, condizente com a própria característica do mar. Porém, ele também é espelho do céu. Isso é um simbólico, isso é metafórico, dizendo o quê? Sentido figurado de que o céu é um paraíso, são coisas boas. E que, portanto, se ele espelha o céu, ele também tem coisas boas. Assim como quem consegue atravessar o bojador, ultrapassou a dor, e vale a pena todo esse sofrimento? Vale, quando a alma não é pequena. Então, isso é Fernando Pessoa. Isso seria um texto a ser estudado numa aula, analogamente, pode ser de qualquer profissão. Mas o aluno que tem analfabetismo funcional, não basta usar só o dicionário. Ele precisa aprender a interpretar o texto, a entender. Coisa que no analfabetismo funcional ele não consegue. Não foi preparado para isso. Mas vamos lá, o que isso tem a ver com o diagnóstico de TDAH? Famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos lá. Pegando como fundamentação teórica o próprio DSM, que é o Manual de Diagnósticos de Saúde Mental, né, que dá base também e conversa com o CID, Código Internacional de Doenças, do qual a psiquiatria, a psicopatologia se respaldam, a medicina e as demais áreas da saúde, o que é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o próprio TDAH, né? Vocês podem ter acesso a isso ao próprio site do DSM, que é o Manual MSD, em português, tá? E aí vocês podem ter acesso a estudar um pouquinho mais desses critérios, mas
Esses dados estão atualizados do site, que foi da onde eu tirei, mas é basicamente do DSM na fonte, e a última modificação e atualização foi feita em 2020, dizendo que o TDAH é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E ele consiste em uma capacidade de concentração ruim ou um excesso de atividade e impulsividade impróprias para a idade da criança, que interferem no desempenho ou no desenvolvimento, principalmente escolar, né? Porque é onde a demanda de funções executivas cerebrais é maior, na infância, né? Agora, o TDAH é um distúrbio cerebral, presente desde o nascimento, a pessoa já nasce com TDAH, ou que se desenvolve logo após o nascimento, mas é uma questão do neurodesenvolvimento, é do cérebro, e portanto vai ser, os efeitos do TDAH numa pessoa vai se dar em todas as áreas da sua vida, porque é cerebral. Tá? Então, algumas crianças têm dificuldade principalmente com atenção prolongada, ficar muito tempo prestando atenção, com a concentração e com a capacidade de concluir tarefas. Algumas crianças são hiperativas, nem todas, e impulsivas, e algumas têm ambos as situações. Não gosto da palavra problema, a gente tem ambas as situações. Os médicos usam questionários preenchidos pelos pais e professores, assim como observação da criança para realizar o diagnóstico. E lembrando que nós temos 30% de analfabetos funcionais no Brasil. Portanto, um pai também pode se confundir, um professor também poderá se confundir ao responder um questionário sobre alguém. Então, esse tá aí um ponto de vulnerabilidade no diagnóstico. Não é culpa dos médicos, é o que se tem no momento. Mas também não é culpa de professores e pais, mas é um ponto de vulnerabilidade que a gente tem que prestar atenção. Segundo ponto, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio do neurodesenvolvimento, é cerebral. Embora crianças com TDAH geralmente se comportem de maneira hiperativa e impulsiva, o TDAH não é um distúrbio de comportamento, e sim cerebral. Então, uma criança que tem mau comportamento nem sempre tem TDAH. E uma pessoa que tem TDAH, uma criança ou adulto, nem sempre tem alteração no comportamento, mas vai ter alterações cerebrais, principalmente nas funções executivas cerebrais. O que faz as funções executivas? Planejamento, organização, cumprimento de tarefa. Só que aí é com tudo, não só na hora de estudar. Porque se ela consegue fritar um ovo, ela sabe organizar-se no começo, meio e fim, no processo de fritar um ovo. Então, quem tem TDAH vai se enrolar, inclusive para fritar um ovo. Mas se a criança fritar ovo, lavar louça, se ela já é adulta e sabe buscar o filho na escola, sabe a hora que ele sai da escola, não se perde com isso, e aí ela só tem dificuldade na hora de estudar, nem sempre é TDAH, hein? Vamos ficar de olho nisso. E aí o que acontece? Embora exista considerável controvérsia sobre o número de crianças afetadas, estima-se que o TDAH, isso é nos Estados Unidos, afete de 8 a 10% das crianças em idade escolar. 10% significa que a cada 100 crianças, só 10 vão ter, no máximo, um TDAH de neurológico, causado por neurodesenvolvimento, um TDAH real, tá? E ainda assim, é mais comum em meninos do que meninas, mas isso é uma estatística. Agora, o que a gente vem observando em algumas universidades no Brasil? Que a taxa de TDAH diagnosticado está vindo em cerca de 80%. Não é assim. 30% de uma sala de aula tem TDAH? Como assim?
25% tem TDAH numa outra sala de aula. 40% da sala toma medicamentos para déficit de atenção. Mas a incidência é de 8%. O que está acontecendo? TDAH em adultos. Os sintomas em adultos incluem mais ou menos, em modo geral, isso foi tirado também do manual de diagnósticos, tá? Do DSM, do mesmo site. Os sintomas incluem dificuldade de concentração, dificuldade para completar tarefa, inquietação, oscilação de humor, uma hora nervoso, uma hora deprimido e impaciência, dificuldade em manter relacionamentos. Mas galera, quem nunca teve isso quando acabou de sofrer um trauma, de brigar com o marido? Então são sintomas muito abertos, que eles estão presentes em outros transtornos. Então não é porque eu tenho esses critérios, que eu tenho esses sintomas, que automaticamente eu tenho TDAH. Por quê? Porque um transtorno de ansiedade faz com que eu tenha os mesmos sintomas. Agora, transtorno de ansiedade é psiquiátrico, TDAH é do neurodesenvolvimento. TDAH é em todas as áreas da minha vida, transtornos de ansiedade é psíquico, é emocional e está atrelado ao meu histórico de vida, algumas condições ambientais que não necessariamente no TDAH eu preciso ter. O TDAH eu estando num ambiente favorável ou desfavorável, o TDAH vai se apresentar, porque ele é neurológico, né? Num transtorno de ansiedade, ele pode estar amarrado a questões muito específicas, que podem ser tanto biológicas também, mas também podem ser psicossociais, então do meu ambiente, da minha condição de vida. Então, o TDAH não pode ser seletivo. O que é seletivo? Eu só tenho TDAH quando eu vou estudar. Quando eu não vou estudar, eu estou bem, vida normal, consigo me organizar, consigo usar as funções executivas cerebrais que eu tenho normalmente. Será que isso é TDAH então? Né? Analfabeto funcional tem os mesmos sintomas, porque ele não está entendendo o Fernando Pessoa, ele está decorando em árabe, metaforicamente falando. Por quê? Então ele não tem paciência. Por que vai se concentrar com algo que ele não está entendendo nada? Ainda mais nos dias de hoje. Dificuldade em completar tarefas. Se eu não estou entendendo nada, como é que eu vou ter interesse em cumprir tarefas se eu nem sei por que eu estou estudando? Se eu nem sei, eu acho que eu venho de uma cultura brasileira que coloca tudo na mão da universidade, a possibilidade de eu ter um emprego. Então, eu tenho que fazer um curso universitário. E aí? E eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Existem questões sistêmicas da educação formal brasileira que não estão sendo olhadas nesse aspecto de TDAH. Simplesmente está se medicalizando a criança, ou o jovem, ou o adulto, e colocando nele todos os problemas que, sim, podem ser neurológicos. Pode ser um TDAH real, mas muitas vezes está camuflando um problema educacional muito mais grave, que aí é do sistema educacional de ensino, né, formal nesse país, sistema como um todo, que aí é uma questão ambiental e cultural do nosso país, onde tem pouquíssimos leitores, e quando temos poucos leitores, desses poucos leitores, 1/3 não está entendendo o que lê. Então, eu vou ter oscilação de humor com isso. Por quê? Porque eu não estou entendendo nada, eu vou achar que eu sou burra, que eu sou incapaz. E aí eu estou criando crenças disfuncionais de que eu não sirvo para nada. Pronto, está instalada a possibilidade de uma depressão, de uma ansiedade, questões emocionais secundárias e consequentes a um problema que é do sistema educacional, da cultura do país, da condição educacional que se encontra o país, e não de uma questão neurológica minha. Não necessariamente, isso quando eu não tenho TDAH. Agora,
impaciência, dificuldade em manter relacionamentos. Todo mundo tem isso hoje. As pessoas não sabem conversar hoje, porque se eu te odeio, eu te deleto, meu bem. Eu não vou resolver o conflito com você. E isso é péssimo para as questões emocionais. Isso é condizente com a sociedade de hoje, imediatista, superficial nas suas relações e nos seus vínculos, com dificuldade de tolerar frustrações. Mas isso é da sociedade, do mundo que a gente está vivendo hoje, que é esse mundo de imediatismo, que eu preciso mostrar o que eu sou, ostentar uma coisa que não necessariamente eu tenho, né? Então tem questões sociais hoje, culturais, históricas, extremamente importantes no desenvolvimento de uma pessoa ansiosa hoje em dia, que não necessariamente vai ser explicada única e exclusivamente pelo TDAH. Uma coisa para a gente pensar. Sinais do TDAH dentro do DSM, né, de acordo, sinais de desatenção, com frequência não consegue prestar atenção, tem dificuldade de concentração, não consegue ouvir, não consegue te olhar por muito tempo. Mas porque tem questões aí de funcionamento com um adoecimento no neurodesenvolvimento das funções executivas cerebrais. Então a pessoa vai ser assim com tudo, para fritar um ovo, para pôr uma roupa, para lavar, para ir no mercado, no supermercado. Ela não vai conseguir fazer uma lista de mercado. Claro que tem graus aí que o médico é que vai ter que avaliar. Mas a pessoa consegue ter tudo isso na vida, faz tudo bonitinho e na hora de estudar tem TDAH? Não é TDAH. Não dá para ser TDAH porque o TDAH não é seletivo, não é específico a uma área da vida. Como ele é do neurodesenvolvimento, ele tem que estar trazendo prejuízos para a pessoa em praticamente todas as áreas de vida. Mas se você aplicar um questionário, um inventário para o professor, para o pai, ver se o menino tem TDAH, é lógico que vai ter, porque coincide os sintomas e não necessariamente é um TDAH nesse caso. Pode ser um analfabetismo funcional, pode ser um transtorno de ansiedade. Então, olha o perigo de, às vezes, da forma como se vem fazendo os diagnósticos, né? Perigo, apenas uma vulnerabilidade, não é julgando como certo ou errado, mas é um alerta para a gente sinalizar que temos prováveis problemas de falsos positivos, diagnósticos de TDAH, que o médico fez certinho, ele está trabalhando corretamente, o professor está trabalhando corretamente, o pai também, mas ainda assim ser um falso positivo. Por quê? Pode não ter questões aí de neurodesenvolvimento e sim de questões ambientais, socioculturais e principalmente educacionais, quando a gente está falando de Brasil. Não é regra, mas as causas, né, em geral, causas de TDAH em geral, são fatores genéticos, são pesquisas que mostram anomalias em neurotransmissores, então não é possível não ter atenção só na hora da aula. Se eu tenho alterações em neurotransmissores, eu vou ter essas alterações em tudo na minha vida, né? Que inclui um risco baixo, por exemplo, alguns dos fatores, não todos, mas é um baixo nascimento, peso, traumatismo craniano, infecção cerebral, deficiência de ferro, apneia obstrutiva do sono, exposição a chumbo, exposição a álcool no nascimento, tá? Ou na formação da criança na gestação, tabaco, cocaína, são causas de TDAH. Agora, como que 25%, 30% dos jovens estudantes têm TDAH numa sala de aula? Tem essas causas, como algumas delas da formação de TDAH, ou o cara nunca leu um livro na vida? Se ele nunca leu um livro, como é que eu posso falar de TDAH? Como é que eu vou discriminar se ele não tem paciência para ler um livro, se ele nunca foi treinado a ler um livro na íntegra?
Então é óbvio que ele não vai ter paciência, ele nunca fez isso, ainda mais em jovens da modernidade, da pós-modernidade, da atualidade, onde ler é perda de tempo, onde eu preciso ver vídeos, ouvir podcasts, nada contra, mas é uma outra forma de linguagem que está se manifestando hoje pelo excesso de informação ao qual a gente é imerso. Então hoje ler também está sendo complicado. Tudo bem, pode ser por vídeos e podcasts, mas como é que ele tem paciência então para ver vídeos, podcasts e ler quadrinhos e gibis e mangás que ele ama? E sim, isso é ótimo, mas não tem paciência para assistir uma aula de uma determinada disciplina ou de um curso que ele está fazendo. Será que isso é TDAH? Não, não é. Porque o TDAH tem que afetar todas as áreas de maneira equitativa, no mínimo, né? Agora, para diagnosticar o TDAH segundo o DSM, né? A avaliação precisa sim ser de um médico. E por favor, gente, tem que ser de um médico, psiquiatra, neurologista, mas também é um diagnóstico multiprofissional. Por quê? Porque a gente precisa de um laudo. Esse laudo de avaliação neuropsicológica é exclusivo do neuropsicólogo. Não, psiquiatra não faz, neurologista não faz. E o neurologista e o psiquiatra vão fazer avaliação clínica. Vão aplicar o tal do questionário, o inventário, a observação clínica, a entrevista clínica. Mas não basta para ver o TDAH. Nós precisamos de exames cerebrais. Não existe um exame cerebral para ver o funcionamento cerebral no sentido do TDAH, de um déficit de atenção. O que nós temos são testes psicológicos, científicos e validados estatisticamente e cientificamente, para que a gente possa ter um reforço no diagnóstico de TDAH com segurança. Quem é, pelos conselhos regulamentados de suas profissões, o profissional que faz isso é o neuropsicólogo, que é uma especialidade, uma especialização da psicologia. Então, mesmo o psicólogo generalista, ele até pode aplicar, mas é o neuropsicólogo que tem o know-how, o conhecimento técnico e a autorização legal para aplicar esses testes, essas avaliações, que não se resume em só aplicar teste, é uma avaliação muito mais complexa. Feita essa avaliação, isso respalda, isso dá uma ajuda no diagnóstico dos médicos, que sim é necessário fazer. Então, uma conversa de 5 minutos não pode resumir um diagnóstico de TDAH, seja com qual profissional for, até mesmo com o psicólogo, não vai funcionar. Tem que ser uma avaliação mais completa. Por quê? Porque é muito parecida os seus sintomas com outros transtornos, inclusive no caso de não um transtorno, mas um caso grave social, que é a educação brasileira. Concluindo, o que eu quero dizer com esse vídeo? O que eu tenho observado como psicóloga de um serviço de apoio psicopedagógico dentro de uma universidade do qual eu atuo há 22 anos. O que eu tenho observado como psicóloga clínica e o que eu tenho observado como professora, que também sou há mais de 26 anos, né? A gente até pode ter TDAH, mas o diagnóstico tem que ser feito de maneira correta e completa, com muita responsabilidade. Não é normal ter 25 a 30% de pessoas com TDAH na mesma sala de aula, em todas as salas de aula de uma universidade de grande porte. Tá estranho isso, não? Agora, isso é falha do médico? Não necessariamente. Não digo nada sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que a forma de fazer o diagnóstico não pode se limitar a apenas um questionário colocado para um professor e para um pai. Tem que ir muito além disso. Mesmo uma conversa muito séria e muito profunda com um médico, o ideal é que a gente faça um diagnóstico multiprofissional para eliminar possibilidades de a pessoa ter outras causas cujos sintomas sejam iguais aos do TDAH. Então não é o médico que erra, mas às vezes é a gente olhar para a questão causal.
qual é a causa daqueles sintomas. Nem sempre é neurológico. Se for neurológico, ele tem que ser para todas as áreas, não só na hora da escola. E, se não é neurológico, pode ter inúmeras outras causas cujos consequências, sintomas, são semelhantes, às vezes até iguais aos do TDAH. Mas isso não faz com que a pessoa tenha TDAH. No caso do Brasil, a gente tem a gravíssima situação de 1/3 da população ser analfabeta funcional. Ela sabe ler e escrever, ela assina o nome e não está entendendo nada, conforme o exemplo que eu dei de Fernando Pessoa. Então não podemos selar, lacrar um diagnóstico de TDAH quando tem quase 30% de analfabetos funcionais no Brasil. E a gente precisa tomar cuidado com falsos positivos para TDAH, porque não é o médico que errou, mas a forma de diagnosticar pode levar a falsos positivos. Se a pessoa tiver outros problemas da vida, a gente tem que checar. E é por isso que é importante uma avaliação multiprofissional, tá? Agora, se ela tiver problemas crônicos, né, de educação formal brasileira, que é praticamente 100% da população, mesmo aquelas que estudam em escolas particulares ou estaduais, federais, municipais, todas as escolas de formação infantil, né, fundamental e médio têm problemas educacionais, então a gente tem que olhar isso com mais cuidado. E é possível sim uma pessoa ter tanto um quadro de analfabetismo funcional como também o TDAH, porque são coisas diferentes, só que o TDAH é neurológico, o analfabetismo é contextual, é social, é histórico, é ambiental, né? E aí, mais importante ainda, então, mais uma vez eu reforço a necessidade de diagnóstico multiprofissional. O analfabetismo não pode definir também o fracasso de uma pessoa, porque é muito cruel um país não investir na sua educação. No caso do Brasil, as consequências são drásticas, onde as pessoas, além de terem o prejuízo do próprio analfabetismo, que é uma tragédia, para piorar, ainda concluem que não são capazes, não são inteligentes, não são dignas de aprender, que elas não servem para nada, e essas crenças disfuncionais, eu como psicóloga em cognitivo comportamental sei que essas crenças são fatores que alimentam, que influenciam num quadro de depressão ou de ansiedade grave numa pessoa. São fatores psicossociais. E é possível reverter essa situação. Só que aí a gente tem que estudar de forma significativa e não mecânica. Eu não posso decorar o poema de Fernando Pessoa sem entender nada. Eu não posso estudar a versão em árabe, metaforicamente falando, e decorando como se fosse uma lista telefônica. É o que 80% dos estudantes que eu costumo atender estão estudando. É extremamente grave. Decora sem entender nada. E aí não está entendendo sequer o que escreve. E aí ele vai falar, não consigo escrever. Lógico, não lê, não entende, não escreverá, né? Então, o ideal é que a gente comece a enxergar esse problema do analfabetismo com um pouco mais de seriedade, todas as áreas profissionais que estão ligadas direta ou indiretamente com a educação, seja ela formal, né, básica ou universitária, porque é muito importante uma pessoa ter o prazer e o direito de entender aquilo que ela está estudando. Então, para isso, galera, não basta decorar que tem sal no mar de Portugal, mas a beleza e a riqueza do que aquilo está representando na minha vida. Como é importante ali uma grande mensagem, voltando no exemplo de Fernando Pessoa, como é importante, como é gostoso saber que vale a pena atravessar pelas dificuldades daquele mar para obter os benefícios do descobrimento das navegações. Isso ao pé da letra, hein? Do Fernando Pessoa. Se a gente fizer uma extensão simbólica disso, o que eu vou poder dizer? Que é maravilhoso superar as dificuldades da vida e aprender com elas a ponto de me desenvolver como ser humano.
como na sua totalidade. Assim sendo, pessoal, o que eu gostaria com esse vídeo, além de psicoeducar e alertar para algumas questões que estão aparecendo dentro do ambiente universitário, é principalmente chamar a atenção e reforçar o quão importante é trabalhar de forma multiprofissional quando se trata de saúde mental, neurológica ou psiquiátrica, e que felizmente muitos médicos já fazem isso com maestria, sabem trabalhar com psicólogos, sabem trabalhar com neuropsicólogos e psicopedagogos com muita parceria, o que faz com que todos cresçam com isso. E, analogamente, o aluno precisa perceber isso, porque não é justo que se medicalize todos os problemas sociais, principalmente o que vem acontecendo no Brasil, né? Então, não todos, mas alguns problemas são de fundo social, emocional, histórico e cultural e educacional. Agora, nem sempre isso é TDAH. Nem sempre o TDAH ele é seletivo. Aliás, se for seletivo, já não é TDAH, né? Portanto, se você se enquadra, se você reconhece alguma dessa condição que está na tua vida, verifique como é que está o Fernando Pessoa na tua vida. E eu tô falando isso em termos metafóricos, tá? Por quê? Porque se eu tô estudando de maneira mecânica, se eu tô estudando sem entender nada, eu tô perdendo muito na minha vida, não é só na nota da prova. Mas às vezes a gente tá caindo numa medicalização que nem sempre é necessária quando não ocorre o diagnóstico de TDAH ou quando é um falso positivo para o diagnóstico. Sendo que às vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, trata-se de um problema de educação formal desde a infância. E é sim necessário consertar isso e é possível reverter isso mesmo na universidade. Não é tarde, nunca é tarde para a gente reparar isso daí. Agora, para isso, a ajuda tem que ser mútua. A ajuda tem que ser multiprofissional. Pais, professores, escola, método de ensino, método de estudo e os médicos na área da saúde. Psicólogos e psiquiatras, neurologistas, neuropsicólogos. Todos atentos a essas questões, o benefício será igualmente para todos. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Um beijo e até a próxima.